Olá, bom dia a todos. Aqui é o Marco, mais um call dos multimercados aí referente ao mês de setembro. Começando com os movimentos do mercado no mês passado, mês de aversão a risco, vários fatores para isso, um pouco de receio com a eleição presidencial americana, um pouco de receio com a segunda onda de vírus dos Estados Unidos, na Europa, alguma correção do setor de tecnologia, um atraso no pacote fiscal da fase 4 americana, tudo isso levando a alguma correção dos mercados. Você vê que o dólar se fortaleceu contra a maior parte das moedas, a maior parte das bolsas teve um retorno negativo no mês, e nas commodities, principalmente a parte mais de energia, caiu ao longo do mês. Aqui no Brasil não foi diferente, também a aversão a risco. Eu só queria chamar o seguinte: você vê isso claramente no mercado de juros. Então, quanto a maior parte do mercado de juros fechou com a aversão a risco mundial, aqui no Brasil, com a questão fiscal, o juros de 5 anos subiu quase 70 bips, foi bastante exceção no mercado mundial, apesar de que a moeda, você olha, ela não teve uma performance muito atípica, né? A moeda brasileira, geralmente, ela é high beta, move mais que os mercados, mas com um resultado aí em linha com as moedas de risco semelhantes, tá? A bolsa brasileira, sim, acabou sendo um pouco pior quando medida em dólar do que as outras bolsas. O resultado fundo, o resultado negativo na parte direcional foi na parte de juros. Então, a gente tem posições aplicadas nos juros de 2 anos no Brasil. Eu vou voltar a falar nisso, isso foi negativo. A gente continua com as posições no México, o resultado foi neutro. Então, foi bem concentrado no Brasil. Na bolsa, na verdade, se olha ações, o resultado foi levemente negativo, eles não perderam o direcional. Então, aconteceu que a gente ganhou na bolsa americana, no tema principalmente de reabertura da economia, e perdeu nas ações domésticas que se compensaram. O resultado negativo vem dos pares de ações, que a gente teve resultado negativo aqui no Brasil, então foi posições não direcionais no mês passado, tá? Mesmo comentário vale para moedas, apesar do dólar ter fortalecido, a gente está vendido em dólar, como a gente tinha concentrado a posição no Ien, e o Ien teve resultado 0 a 0 no mês, nosso resultado em moedas mesmo foi neutro, mas aqui também a gente engloba a parte de cupom cambial, e no cupom cambial a gente tem posições relativas que tiveram resultado negativo, eu também volto a falar disso depois, tá? Fora isso, resultado levemente positivo de volatilidade, principalmente com as posições relativas na curva de volatilidade de moedas emergentes, resultado negativo em commodities e principalmente a posição comprada em ouro. O ouro sofreu junto com o dólar aí que se fortaleceu no mês passado, e os juros reais americanos que abriram no mês passado. Então, essa a atribuição do fundo, destaque negativo no Brasil em juros, de resto, mais resultado negativo veio do não direcional do que no direcional. A gente protegeu o direcional tanto na parte de bolsa como na parte de moeda. Começar com a parte que a gente chama de macro, que é a parte direcional. E como não poderia ser diferente, eu acho que a questão número 1 que a gente tem recebido dos clientes é como a gente está vendo o fiscal brasileiro, né? Claramente tem 2 grupos ali dentro do governo, o grupo mais desenvolvimentista, representado na figura do ministro Rogério Marinho, mas também representado pelos partidos que estão apoiando o Bolsonaro agora, como o PP, como o PL. Esse grupo também, o ministro Onyx também estaria nesse grupo, que é o grupo que quer fazer o aumento do Bolsa Família, independente se isso vai mexer com o teto ou não. Aí tem um grupo, obviamente, que está tentando defender o teto, que é o grupo do ministro Paulo Guedes, mas não somente Paulo Guedes, né? O grupo do Banco Central, e eu acho que também muito importante e pouco comentado também o grupo que está o TCU, né? O Tribunal de Contas da União também é bem importante nesse debate. Os ministros têm sido bem ativos, e eu acho que é uma pressão importante para segurar as âncoras fiscais, né? Então, o mercado tem sofrido com essa briga, muitas vezes pública, entre esses 2 grupos, de ver isso quase diariamente, de discussões das visões diferentes que os 2 grupos dentro do governo têm, enquanto o Bolsonaro fica com um pé em cada canoa, né? O Bolsonaro, por enquanto, não diz explicitamente se ele está mais no grupo do fiscalista, de vez em quando ele acena lá para esse grupo, dizendo que é muito importante ajudar os 10 milhões de invisíveis, que a gente tem que conseguir ampliar os auxílios emergenciais. Outras vezes ele acena para o grupo do Paulo Guedes, falando que apoia o ministro em 99,9% dos casos, né? Então, o Bolsonaro fica nas 2 canoas, enquanto o mercado fica perdido nesse meio desse ruído. Primeiro, esses ruídos
discussões entre grupos, o mercado tem vivido muito nos últimos anos, né? A gente viu isso, por exemplo, em escala global com Trump contra a China no ano passado. Então, o Trump ficou brigando com a China durante mais de um ano, mercado muito tenso com esse movimento, até que o Trump foi lá e fez um acordo que era um acordo meio temporário e as coisas acalmaram. Enquanto, na verdade, o que ficou foi uma visão de longo prazo, onde a China lentamente vai se distanciar dos Estados Unidos, onde claramente os dois países vão ter uma relação comercial que é menor do que era antes, mas não vai ter um grande momento de ruptura. A gente viu a mesma coisa também ano passado com o Brexit, também uma discussão entre UK e a União Europeia, também muito medo de ter uma ruptura entre os dois lados, depois que está ficando, que aos poucos você vai ter uma relação de que eles vão cada um para o seu lado, sem ter uma grande ruptura. Eu acho que aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa, tá? A gente está num ambiente que o teto de gastos vai ser flexibilizado aos poucos, mas sem a gente ter ruptura. Eu acho que, por enquanto, é muito cedo para o Bolsonaro abrir mão da proteção de longo prazo, da ancoragem de longo prazo que o teto fiscal provém. Então, acho que o Bolsonaro vai acabar, acho que o incentivo do Bolsonaro é acabar fazendo um acordo entre os dois grupos, onde você flexibiliza o teto de gastos, mas você não rompe a âncora que ele provém. Por que eu acho que o Bolsonaro não vai romper essa âncora que o teto de gastos traz? Eu acho que, porque ele viu o que aconteceu com a Dilma, então o motivo oficial, vai lembrar do impeachment, foi uma pedalada fiscal, e além disso, a Dilma perde o apoio da população, principalmente da classe média, quando você tem aquele período onde o fiscal desancora, a inflação começa a subir no Brasil, bate mais de 10%, no período de recessão econômica. Então, o Bolsonaro viu isso, e eu acho que 2 anos da eleição, que ainda faltam 2 anos para a eleição, é muito cedo ele abrir mão de perder a ancoragem do teto, que ele vai perder o mercado, a inflação vai subir, e ele sabe desse efeito, acho que ele tem receio com esse efeito. Por outro lado, é óbvio que o Bolsonaro quer fazer um aumento do Bolsa Família, ele quer deixar sua marca, quer aumentar sua presença no Nordeste, então acho que ele tem o incentivo de tentar esticar esse arcabouço fiscal, mas sem romper. E aí vai lembrar um pouco de economia, tá? Porque se a gente mantém alguma âncora fiscal, como eu acho que eu estou defendendo aqui, que a gente vai manter a âncora fiscal de longo prazo, porque o Bolsonaro não tem incentivo em romper, a situação do Brasil é a seguinte: a gente, esse ano de 2020, a gente gasta quase 2 trilhões de reais no orçamento, bastante acima da linha de teto de gastos, são 500 bilhões a mais. Se você vai gastar no ano que vem exatamente o teto, ou 40 bi a mais, 40 bi a menos, de qualquer maneira você vai estar cortando algo como 500 bilhões de reais. 500 bilhões de reais é uma contração fiscal de algo como 6% do PIB, que é algo como 2 PIBs do Uruguai, tá? Então, no ano que vem, se você consegue manter uma âncora de longo prazo, vai estar cortando 6% do PIB, mesmo que você faça alguma exceção do teto para ajudar no aumento do auxílio, tá? É uma contração fiscal muito relevante. Uma contração fiscal muito relevante num país que, vai lembrar, a inflação corrente tem subido por causa de alimentos, está no meio do choque de alimentos que deve continuar, mas o núcleo de inflação, se a gente olha, o núcleo de inflação brasileiro, ele tem convergido para patamar semelhante a países desenvolvidos, tá? O núcleo da inflação brasileira no último mês foi 0,13 ao mês, isso aí dá menos que 2% analisado. Nos últimos 12 meses está rodando próximo a 2%, que é nível semelhante aos Estados Unidos e bem abaixo da meta de inflação. Então, a gente vai cortar 6% do PIB de gasto, a inflação está rodando em próximo de 2%, desemprego está no máximo histórico, mais de 13%, se você não ajusta pela população que não está procurando emprego por causa da pandemia, se você fosse ajustar para a população que vai voltar a procurar emprego, está falando mais de 20% de desemprego. Então, é a situação econômica, com o mercado precificando uma alta de juros nos próximos 2 anos de 500 pontos, tá? Na verdade, se você olha no final do ano, a gente está com uma Selic de 2%, né? O mercado coloca que a gente termina 2021 a quase 5% e termina 2022 a 8%. Não existe em outro país, mesmo olhando os emergentes, nada semelhante, tá? O mercado precifica nos próximos 2 anos 120 bases de alta para a Colômbia, 108 bips para a África do Sul. A África do Sul tem problemas fiscais grandes, a Rússia 87, Chile 60 e por aí vai, tá? Então, a situação, o mercado já tem bastante risco fiscal no preço, já está com bastante risco fiscal quando ele precifica os juros no Brasil, saindo de 2% de agora para mais de 8% no final de 2022, tá? Então, é essa história, tá? Então, a gente continua com os juros no Brasil, acho que o arcabouço fiscal estica, mas não rompe, acho que vai ser flexibilizado lentamente,
não vejo uma ruptura, acho que não está incentivo político nem do presidente, nem do Congresso para cumprir. E se você faz isso, você vai se lembrar da situação econômica, que é um país que está com inflação, núcleo de inflação muito baixo, desemprego lá em cima, e, na verdade, vai ter uma contração fiscal relevante no ano que vem, quando sair a maior parte do estímulo que foi dado esse ano. Tá? Então, e com o prêmio fiscal que tem no mercado, acho que é uma oportunidade boa, e a gente continua investindo em juros no Brasil de 2 anos. O que eu sou mais cauteloso é na Bolsa local, e o motivo disso é o nível dos juros. Então, eu escuto muito falando, com juros a 2%, a pessoa física, o investidor, tem que tomar mais risco, tem que comprar a Bolsa. O que a gente diverte desse argumento é que o juros não é 2%. O juros no Brasil, na verdade, ele é 8%. O que interessa para a Bolsa é o juros longo. Então, você pode comprar um título do Tesouro, que te paga 8% ao ano, sem risco, ou tomando risco do Tesouro. Então, a gente, de modo geral, acha que como o prêmio de risco ele é muito grande na curva de juros, ele acaba ficando pequeno na Bolsa, o custo de oportunidade de investir na Bolsa é muito alto, dado por essa NTNF, por esse juros longo, que está em torno de 8%, então a gente é bastante seletivo na Bolsa brasileira. Na Bolsa, aqui no Brasil, um pouco menor, porque a gente está vendo, é difícil achar coisas que vão ter rentabilidade boa em relação aos juros aqui no Brasil, e a que a gente tem no Brasil está, inclusive, mais na parte de commodities. Então, onde que a gente está tomando risco, na verdade, no fundo, é mais no mercado internacional. O mercado internacional, a gente ainda está vendo ele como positivo, e a gente aproveitou, inclusive, a queda do mês passado para adicionar posições no mercado internacional. Então, mesmo com o atraso do estímulo fiscal da fase 4 nos Estados Unidos, a gente vê a recuperação econômica continuando, porque boa parte do estímulo fiscal passado foi poupado. Então, você vê isso aqui, depósitos em bancos comerciais nos Estados Unidos. Isso aqui é um gráfico bem curto, só do ano de 2020. Você vê que isso quase sai de 200 bilhões de dólares para algo como 1 trilhão e 600 bilhões de dólares. Olhando para a proporção das famílias semelhantes, sai de quase zero para mais de 1 trilhão de dólares. Então, isso é sinal de que uma boa parte do estímulo fiscal passado foi poupado, e conforme for saindo as vacinas, a confiança vai voltando, essas vacinas devem estar para sair. Agora, em outubro ou em novembro, já vai sair os primeiros resultados da fase 3, dando convicção, acho que o mercado, que é o primeiro semestre do ano que vem, essa vacina vai estar crescendo em massa, e eu acho que essa poupança começa a cair, levando a uma melhora de consumo, mesmo sem novos estímulos. Outro fator que também ajuda o ciclo econômico global, bem importante, menos falado, é que, na verdade, vai ter um ajuste de produção para cima, porque os estoques estão muito baixos. Então, a demanda por bens manufaturados voltou em V, né? Você vê isso aqui, as novas ordens do ISM, indicador de manufatura, caiu e voltou em V. Os estoques estão muito baixos. Então, muitas empresas tinham ajustado a produção para baixo, com medo do Covid, a demanda acabou voltando rápido, os estoques delas ficaram muito baixos e elas vão ter que aumentar a produção nos próximos trimestres, o que também ajuda o ciclo global. Continua positivo aí com o ciclo global. A gente aproveitou a realização do mês que vem até para adicionar algumas ações, principalmente tecnologia. E o resultado positivo do mês veio principalmente para o nosso principal tema, que é o que a gente chama de reabertura, que são essas empresas que, conforme for saindo a vacina, conforme for diminuindo o receio com o vírus, elas tendem a se beneficiar, como restaurantes, como cassinos, a Coca-Cola, empresas de turismo, a Airbus, são todas essas empresas que a gente acha que, conforme for saindo a vacina, vem normalizando a atividade, o sistema vem funcionando mesmo no meio da realização da Bolsa, e a gente continua bastante convicto nele, tá? Resultados da eleição, né? Obviamente, o Trump e o Biden, e uma coisa muito importante para a gente é, mesmo se der Biden, se ele vai ter congresso ou não. Onde que a gente acha que seria mais preço no mercado se tivesse o Biden e o Biden tivesse congresso? A probabilidade desse cenário tem aumentado. Você olha as pesquisas hoje, a vantagem do Biden é muito relevante em relação ao Trump. Então, a probabilidade dele ganhar e ter o Congresso, isso tem aumentado. Isso ele é importante, porque se o Biden ganhar e se ele tiver o Congresso, você tem mais chance de ter um fiscal expansionista por mais tempo, tá? Então, Biden já tem falado, se ele tiver a maioria, em ter um estímulo fiscal de mais de 2 trilhões de dólares. Muito dinheiro, tá? 2 trilhões de dólares aí é quase 10% do PIB americano, tá? Então é um estímulo fiscal enorme. Então, se desse, ficaria outro ano muito grande. Isso faria uma mudança bem cíclica na economia mundial, tá? O mercado começaria mais a demandar commodities, mais empresas industriais. E o que a gente tem montado também no mês passado, a gente aproveitou a realização para aumentar, são algumas posições cíclicas.
a gente comprou também peso mexicano no mês passado, tá? Então, o peso mexicano sofreu um pouco no mês passado, com todas as moedas sofrendo em relação ao dólar. Já acho que o peso mexicano é um país que tem as contas externas ajustadas, as contas fiscais ajustadas, se beneficia se tiver um novo estímulo na economia americana. Então, a gente também adicionou posições internacionalmente nesse sentido, nessa direção um pouco mais pró-Biden. Proteção é via Yen. Esse gráfico mostra, é um gráfico bem longo, está falando desde 1975. A linha amarela é diferencial de inflação entre o Japão e os Estados Unidos, como é que ele vai evoluindo ao longo do tempo e mostrando o valor que seria o Yen corrigido por esse diferencial de inflação. E a linha azul é, de fato, o valor do Yen. Você vê que ele converge ao longo do tempo bastante para essa linha amarela. Teve duas exceções. Uma exceção é o governo do Reagan nos Estados Unidos no início da década de 80. Foi um governo bastante reformista na economia americana, que fez o dólar se fortalecer, mas você vê que depois ele volta para essa linha. E a segunda exceção foi aqui quando o Abe assume no Japão, 2013 para 2014. Ele faz as famosas 3 flechas, e onde particularmente o Banco Central japonês ficou bastante mais ativo em fazer QE. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque você vê que o valor justo do Yen estaria muito mais próximo de $80, e a gente acha que esse Yen pode voltar para $80 se a gente estiver errado no cenário internacional. Como eu falei, estou otimista, acho que o mundo continua recuperando, continua tendo estímulo, mas suponha por algum motivo que o mundo não recupere, esteja errado e a vacina não saia, tem uma segunda onda, ou tem uma disfuncionalidade política que não leve a novos estímulos mundiais. Qualquer coisa dessa faria o mundo ir na trajetória do Japão, então o mundo estaria cada vez mais japonizado, por assim dizer. E se conforme os Estados Unidos convergisse para um cenário mais deflacionário, mais que o infinito, que nem o Japão tudo mais constante, o Japão tende a subir, o Yen tende a subir fortemente. Então, essa é a proteção para o fundo. Atualmente é muito difícil você achar proteções a preços adequados, né? Vale lembrar que para quem compra dólar aqui contra o real, o nível já é bem alto. Se você vai comprar uma taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, a taxa não te paga nada, paga menos que a inflação. O Japão, o Yen é um hedge barato ainda, cujo valor justo seria mais próximo de 80, e se o mundo tiver ou patinar de alguma forma, ele protege por ter portfólio. Então, posições relevantes no Yen, tá? Juros aqui no Brasil, achando que o arcabouço fiscal não vai romper, apesar de ser gradativamente flexibilizado. Com isso, a gente gosta de juros aqui no Brasil, juros precificando subida até 8%, mas exatamente porque o mercado precifica subida de juros até 8%, a gente não gosta de tomar risco na Bolsa Brasileira, a gente prefere tomar mais risco fora, algumas posições cíclicas em commodities no peso mexicano, e algumas posições, principalmente na reabertura da economia com a vacina, e um pouco menor, mas também alguma coisa de tecnologia. E protegendo o portfólio com alocações compradas no Yen. Da parte não direcional do fundo, lembrando, né, o fundo sempre teve esse componente importante, que esse componente depende menos do cenário econômico. Ao longo do tempo, a gente acha que isso que vai diferenciar o fundo. Inclusive, esse ano, na verdade, a parte negativa do fundo veio daí. A parte macro é até positiva no ano, a parte micro, que é a parte negativa. Mas a gente acha que ao longo do tempo é isso que traz descorrelação, é isso que vai trazer um diferencial, e é uma parte que a gente consegue diversificar bastante a carteira. Então, bastante ativo nos pares de ações, são mais de 30 pares de ações no fundo hoje. Por exemplo, a gente gosta dos supermercados, está vendendo consumo discricionário, a gente gosta do Fleury quanto o resto do setor de saúde, setor de construção a gente gosta de direcional, mas isso que, na verdade, isso vai compondo vários pares, vários setores. A gente tem 4% de pares no varejo, na parte das elétricas, algo como 3% de pares, transporte 2%, e por aí vai. A gente tem aumentado também os pares na carteira. Mês passado foi um mês que a gente aumentou a posição nos pares de ações. Segundo comentário da carteira não direcional, da carteira micro, é que a gente tem uma posição relativa, comprando bonds brasileiros em dólar e fazendo a proteção no mercado de juros brasileiro em dólar, que é o cupom cambial. Existe quase uma relação de arbitragem dos mercados. Os mercados têm que se conversar, porque a taxa do título soberano lá fora em dólar tem que conversar com a taxa do cupom cambial aqui dentro. Em alguns momentos, por motivos técnicos, essas coisas divergem. Atualmente, esse spread está bastante elevado. Você vê que lá em março ele bateu algo como 350 pontos, em março desse ano. Ele está aqui próximo dos 300 pontos. Você vê que normalmente ele fica em torno de 150 pontos. Mesmo no período auge lá do medo do governo Dilma, esse spread aí bateu 350, 400 pontos, um nível bastante atrativo. A gente acha que tem 50, 100 pontos para abrir.
mas não se sustenta, porque ao longo do tempo se tende a retornar para o patamar de médio prazo em torno de 150 pontos. A gente tem posições relativas na curva longa de volatilidade das moedas emergentes para se beneficiar desse fator. No mês passado teve uma contribuição levemente positiva. Então é isso, eu vou parar por aqui a história, o resumo todo do fundo é esse, posições de juros no Brasil, posições mais lá fora em termos de ativos de risco, nesse ativo de risco, reabertura da economia, parte de cíclica via moedas emergentes, um pouco no peso mexicano, e posições de commodities e de ações de commodities, fazendo proteção comprando em ien, e 3 posições relativas, sejam pares de ações, sejam arbitragens da curva de dólar brasileira, seja posições na curva de volatilidade de moedas emergentes.